Olá, meus amigos paranormalistas! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou David Lima e este é o seu canal Paranormal Paranormalismo, onde a gente vai estar tratando sempre com seriedade e, claro, baseado tudo em fatos reais, coisas sobrenaturais, inexplicáveis que acontecem no nosso mundo. E eu quero continuar contando aqui para vocês a série de relatos que aconteceu comigo na minha casa, onde eu vivi quando eu tinha meus 14 anos, durante 9 meses. Então esse vídeo é uma continuação direta do meu primeiro vídeo, que eu vou estar deixando aqui na descrição, caso você não tenha visto. O meu primeiro vídeo contando a respeito da minha experiência sobrenatural que eu tive nessa casa, que eu morei durante a minha adolescência, tá? Então esse é o segundo vídeo. E esse vídeo, cara, ele está assustador. É um relato assustador que aconteceu comigo, com a minha família. Foi um fenômeno que aconteceu meio que ao mesmo tempo na noite. Então, é um vídeo que, cara, ele é difícil às vezes assim, da gente ficar relembrando essas coisas. Mas eu quero relatar a vocês, para que vocês saibam que o mundo espiritual e paranormal, ele é real. Peço encarecidamente que você se inscreva nesse canal, que você deixe o seu joinha, que você ative o sininho para que o YouTube entregue o vídeo para você, ok? Então, feito isso, compartilha com seus amigos aí, manda link, compartilha nas redes sociais, que esse relato de hoje, ele está assustador. Então, vamos para o nosso vídeo. Galera, como eu posso dizer? Foi mais ou menos uns 4 meses depois que a gente já tinha se mudado para essa casa. E meu padrasto começou a morar conosco, né? Minha mãe se casou novamente, então ele veio morar com a gente nessa casa sinistra. E, ok, a presença masculina adulta ali dele meio que dava uma segurança maior para nós, né? Porque a gente era muito pequeno na época, eu tinha 14 anos, meu irmão era menor ainda do que eu. Então, assim, pra minha mãe cuidar da gente sozinho era meio complicado. Então, meio que meu padrasto veio e ajudou, né? Deu esse complemento na família. E, cara, não somente eu, não somente minha mãe, mas o novo integrante da casa, que era o meu padrasto, também começou a ter experiências paranormais. Uma das coisas que aconteceu com ele que eu acho assim que são mais sinistras foi quando ele estava voltando do trabalho. Ele voltava do trabalho basicamente umas 00:30, mais ou menos. Ele chegava lá em casa porque ele trabalhava numa fábrica de leite que tinham turnos meio estranhos, os horários e tudo mais. E o dele era um horário que ele chegava tarde sempre. Então, 00:30 e pouco ele chegava em casa. Neste dia eu não estava em casa, nem meu irmão e eu estávamos na casa do nosso pai, como de costume nos finais de semana. E meu padrasto chegou, né, para ir para minha casa, nessa casa assombrada. E ele relatou que viu debaixo da porta, né, aquelas frestas da porta, ele via sombras se movendo por debaixo da porta. Eram sombras que como se tivesse alguém impaciente esperando ele, andando de um lado para o outro. E ele pensou que fosse minha mãe. E quando ele abriu a porta com sua chave, ele teve a infeliz visão de ver que não era minha mãe que estava guardando ele. Muito pelo contrário. Era uma pessoa que ele mesmo não conhecia. Mas para mim, para minha mãe, era uma pessoa conhecida. Ele viu a minha tia, que tinha morrido já há alguns anos. Ele viu a imagem dela andando pela sala. E detalhe, ele nunca viu essa minha tia. Aliás, ele nunca teve muito contato com a nossa família. Então, quando ele viu essa imagem, quando ele descreveu para minha mãe o que ele viu,
minha mãe ficou em choque. Justamente porque a aparição da minha tia, dessa suposta aparição, porque eu não posso dizer se era ela ou se era algum demônio, não sei, mas que estava na forma dela, e essa pessoa se apresentou e falou para ele: olha, eu sou fulana, gostaria que você desse um recado para não sei o que. E ele não deu ouvidos, ele não deu moral, tá? Ele simplesmente ignorou a aparição. Ele apertou bem os olhos e quando ele abriu novamente, ela já não estava mais lá. Então, ele meio assustado foi para a cama, deitou com a minha mãe e no outro dia ele relatou para ela o que ele tinha visto. Acho que uma das coisas mais assustadoras que aconteceu comigo. E nessa noite, tanto minha mãe, meu padrasto e eu tivemos a mesma experiência sobrenatural, só que de formas diferentes. Vou explicar para vocês. Tava no meu quarto, já era basicamente umas 3 horas da manhã e eu acordei justamente nesse horário. Quando eu acordei nesse horário, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o meu telefone e eu olhei o horário no meu celularzinho e eram 3 horas da manhã. Foi onde eu olhei pro lado e eu vi que meu irmão estava dormindo. Ele estava dormindo como uma pedra. E eu fiquei, de barriga para cima, olhando as vigas do telhado, porque não era forrado, não tinha forro o telhado da nossa casa. Então eu ficava olhando lá, tentando me distrair, ver se eu pegava no sono de novo. Quando eu comecei a ouvir passos pesados dentro de casa, como se alguém estivesse andando de bota, alguma coisa do tipo. Quando eu comecei a ouvir esses sons, eu pensei, poxa, pode ser alguém, tipo minha mãe, meu padrasto, mas não houve barulho de porta abrindo do quarto da minha mãe. E isso foi o que mais me deixou assustado, cara. Acabou ali de dar umas pisadas ali na cozinha, eu tô sozinho aqui em casa. Deve ser coisa à toa, mas enfim, voltando. Cara, quando eu comecei a ouvir esses pisados passando da cozinha indo pro meu quarto, porque o som ia se aproximando do meu quarto, eu comecei a ficar realmente assustado. E eu pensei, poxa, o que será que está se aproximando do meu quarto? Infelizmente eu tive a resposta da forma mais assustadora possível. Ali, na minha frente, escorado no portal da porta, assim, que a minha porta do quarto ficava aberta, uma criatura de forma negra, bem escura, uma massa negra ao redor do corpo. Eu não via o rosto dessa criatura, mas tinha um formato humanoide, tinha o formato de um homem. Essa coisa simplesmente chegou, escorou na porta como se fosse uma pessoa mesmo escorando e começou a falar comigo. Antes de começar a falar comigo, claro, eu fiquei paralisado olhando para aquilo. Eu estava acordado, gente, não foi paralisia do sono, não foi pesadelo, eu estava acordado, eu tenho certeza disso. Eu olhei para o lado para ter certeza que esse meu irmão estava dormindo e ele não acordava. E eu olhei para aquela coisa e eu fiquei assustado, falei, isso não está acontecendo, não é possível. E eu ficava falando na minha cabeça, isso não é possível, isso não existe, por que isso está acontecendo comigo, o que eu estou vendo aqui? E aquela coisa negra, parada, me observando. Não tinha olhos, não tinha boca, mas eu sabia que estava me observando. Aquilo ficou parado um tempo, me observando. E eu comecei a ouvir um barulho no meu ouvido, como se fosse um enxame de abelhas, como se fosse um rádio fora do ar, sabe aquele som de rádio interferência? Aquela coisa mó sinistra, mano. Era uma cena de filme de terror, tá, que eu tava vivendo ali. E basicamente, quando ele ficou ali alguns segundos, eu pude ouvir o som da voz dele. Era uma voz muito sobrenatural, uma voz que eu não consigo descrever pra vocês. Era uma voz rouca, uma voz forte, grossa. E ele falava comigo, dizendo as seguintes palavras: agora você vê a minha aparência? Ele falou isso pra mim, deu uma pausa e eu não consegui responder. Então ele foi e falou de novo: agora você vê a minha aparência? Nada
nada, nada. Ele deu uma sacudida com a cabeça assim, e falou nada 3 vezes. Ele falou nada, nada, nada. Quando ele falou isso, eu tava já em lágrimas, eu tava chorando muito medo, meu corpo formigava. Quando você está diante de uma presença sobrenatural como essa, seu corpo inteiro vibra, ele esquenta, ele fica formigando. O meu corpo ficou desse jeito, e eu tava acordado assim, olhando para ele. Eu conseguia me mexer, mas eu não conseguia responder à criatura. E eu comecei a chorar, fiquei com muito medo daquilo, e eu pedindo em pensamento para Deus me livrar daquilo. Foi quando a criatura começou a andar, só que de ré. Ele começou a dar passos andando para trás, como se fosse, sei lá, estivesse voltando, entendeu? No tempo, alguma coisa do tipo. Mano, ele tava andando para trás. Isso é que é bizarro e sinistro. E ele entrou no escuro da sala e desapareceu. Sabe o que eu fiz? Corri, fechei a porta, não chamei minha mãe porque eu não tive coragem, fechei a porta do quarto e embrulhei minha cabeça e tentei dormir. Mas quem disse que eu consegui? Eu não consegui dormir naquela noite. Agora, eu quero contar a versão do que nesse momento, nesse exato momento estava acontecendo isso comigo. O que minha mãe e o meu padrasto estavam vendo. Cara, no momento em que estava acontecendo isso comigo, ali, minha mãe e meu padrasto também estavam tendo uma experiência sobrenatural. Só que o deles foi bem diferente. Foi o seguinte, eles estavam deitados e de repente o Cláudio acorda, meu padrasto, ele acordou e ele ficou olhando para a parede. E minha mãe acabou acordando com o movimento dele na cama também, por ter o sono leve. Ela acordou e perguntou: meu querido, o que você está vendo? O que aconteceu? E ele ficou calado olhando para a parede. Quando de repente minha mãe olha para o rumo da parede e o meu padrasto ele dá um soco no rumo da parede. E é onde ele fala o seguinte: tinha uma pessoa espendurada na parede, nos observando dormir. Ele disse que viu o rosto dessa criatura observando a minha mãe e ele dormirem. E ele acordou bem na hora, com essa sensação de que estava sendo observado. E ao olhar para a parede, ele viu essa criatura espendurada, como se estivesse assim grudada na parede, observando eles com a cabeça assim esticada, olhando eles assim dormindo. Cara, foi uma experiência assim que minha família e eu tivemos que foi terrível. Eu acredito que foi uma das mais terríveis dentro dessa casa. Essas coisas voltaram a se repetir anos mais tarde, em outros lugares onde eu estava, até mesmo na casa da minha tia, quando eu dormia lá. Acontecia nessa casa aqui agora que eu estou morando, que é essa que vocês estão vendo aqui. Então, muita coisa aconteceu e eu vou contar tudo para vocês com detalhes, claro. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se entretido com o conteúdo de hoje. E claro, se você tem a sua história, se você tem algum relato que você quer me passar, manda pra mim pelo e-mail que eu vou estar deixando aí, tá? Manda nas minhas redes sociais, no meu Instagram, me segue lá no Instagram e manda lá no direct a sua história, que eu posso estar contando aqui no canal, beleza? Então, nós logo vamos ter o nosso quadro chamado Aconteceu com os Inscritos. Vai ser o caso onde eu vou contar os casos que aconteceram com vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu joinha, se inscreva no canal, lembrando novamente, compartilhe com seus amigos, ative o sininho e até a próxima, nosso próximo relato sobrenatural.